Cotia já está se posicionando aqui para a entrevista coletiva, para fazer uma avaliação do que foi esta derrota, né, para o Atlético Mineiro. 1-0, o time chega a 4 jogos sem vencer, né, Hudson? Mas dá para resumir o jogo de que naquela velha máxima do futebol de quem não faz, leva? Pode ser por aí, tivemos várias oportunidades, né? Primeiro tempo, segundo tempo. É evidente que é difícil de jogar contra o Atlético, um grande clube. É uma posse de bola muito constante. Movimentação difícil de ser marcada, né, pela qualidade. E por causa dessa movimentação dos meias e dos atacantes do Atlético, é difícil de marcar. Mas tivemos chance de ganhar o jogo, né? Tivemos em algum momento o controle do jogo. Outros momentos tivemos muita dificuldade dentro dessa movimentação do Atlético. Mas resumindo, é um resultado péssimo, uma derrota que poderia ser evitada. Tomar um gol no final dá um sabor pior ainda do que já é a derrota. Então, nós tivemos chance de abrir o placar. Seria uma situação de um jogo completamente diferente. Na saída de campo para a emissora de TV, o Carlos Alberto disse que assumiu a culpa daqueles 2 gols que ele acabou perdendo no segundo tempo, que poderia praticamente mudar a história do jogo. E outro dia eu até te perguntei, Nelson, a questão da ansiedade para tentar resolver a situação dos jogos, enfim. Você acredita que isso tem realmente atrapalhado um pouco a questão da ansiedade? Se você concorda com a própria declaração do Carlos Alberto dizer que ele assume o erro pelos 2 gols que ele acabou perdendo. Na verdade, ele assume que errou, evidentemente que errou, mas nessa situação de derrota, perde-se todos, né? Todos estão perdendo. Não podemos crucificar ninguém. Um conjunto, é o grupo que vence, é o grupo que perde também. Então não é um momento de caça às bruxas, é um momento de união, de chamar todos. E trabalhar muito esses 10 dias para ver se a gente consegue reverter essa situação. Ansiedade? Ansiedade, eu achei, na verdade, o início do jogo pegou um pouco a ansiedade. Eu senti que os passes meio sem força ou com força demais, então era um indicativo que a ansiedade estava pegando naquele momento, principalmente no início do jogo. O Brasileirão é sempre muito claro, né? Claro a diferença de investimento de algumas equipes, é o caso de Atlético Mineiro e Figueirense. Isso fica evidenciado no jogo como hoje, e você concorda que o banco de reservas decidiu, a qualidade, as opções que um técnico teve de um time para o outro? Na verdade, a substituição quem faz sou eu, e quem convoca os atletas sou eu. Então não posso colocar culpa no banco, nos atletas que entraram, não. É o grupo, é um conjunto, quem escala é o treinador, sou eu, quem substitui sou eu, então não existe um único culpado ou como eu falei antes, uma caça às bruxas, né? É o conjunto, na verdade é o conjunto. Você acha que o ingrediente do fato do Atlético precisar vencer esse jogo para continuar sonhando com o título do campeonato mudou a história da partida, pressionou ainda mais o Figueirense? Sim. Na verdade, a vitória é a manutenção, né, da esperança do Atlético de tentar algo no campeonato. Ainda é difícil, mas vieram realmente, são profissionais que a cada jogo vem trabalhando sempre para vencer. Vieram aqui como clube grande que são e jogaram para frente. Não só nesse jogo, por causa dessa decisão, vamos dizer assim, mas todo jogo o Atlético joga para vencer. E realmente essa questão, esse aspecto do último respiro deles, seria esse jogo, eles continuam respirando. Então. Apesar da importância da vitória do Figueirense, eles precisavam vencer para deslanchar e ficar um pouquinho mais aliviado em relação ao rebaixamento, apesar dessa rodada estar fora. Chegou-se a pensar ali aos 42, aos 41, no caso de, poxa, tá difícil fazer gol no Atlético, mas também está em cima. Vamos segurar para pelo menos sair com um pontinho. Chegou-se a pensar nisso ou não pensou nisso? Não, vamos travar a família. Não, o tempo inteiro a gente pensa que um ponto a gente está somando. O 0-0
Seria hoje, pelos resultados que tiveram, menos do Vasco, evidente, mais uma rodada que nos favoreceria. Em caso de empate, um ponto a mais, estaríamos somando. Importante para esse momento, faltando 4 rodadas só. Mas se pensa, né, no decorrer do jogo inteiro que não podemos tomar gol. O empate era importante também nessa situação, principalmente no final do jogo. Já o jogo poderia ser um pouquinho mais controlado, virou muito ataque, né, dos dois lados, contra-ataques do Figueirense, contra-ataques do Atlético. No nosso caso, poderia sim ter um pouquinho mais de paciência, pensando nesse ponto. Hudson, queria tocar no assunto da arbitragem, aquele lance, 25, 26 minutos do primeiro tempo, da falta marcada, depois o árbitro voltou atrás, da expulsão e depois voltou atrás. Você acredita que aquilo mexeu um pouco com o grupo ou você não vê dessa forma? Mexe sim, mexe, claro. É uma situação que seria um atleta menos para o adversário e de repente de uma hora para outra aparece a arbitragem voltando, né, naquela sinalização. Então mexe, quem está dentro ali mexe muito, é difícil de controlar, muito difícil de controlar. Quem está ali no front é muito difícil, já tem ansiedade da necessidade de vitória, aí a gente vê uma possibilidade maior de vitória com um atleta menos do adversário e de uma hora para outra a situação se inverte, né? Então realmente para quem está ali dentro de campo é muito complicado e é difícil de segurar. Mesmo que a TV tenha mostrado que não foi pênalti, você vê pelo conjunto da acontecido, a questão psicológica do Figueirense como prejudicado de tudo aquilo? Não foi prejudicado porque assim, como a TV mostra que não houve a infração, mas eu falo da parte psicológica, porque nós necessitamos vencer. E naquele momento se vislumbra uma situação de um jogador a mais, né? E a parte psicológica realmente naquele momento ela ficou afetada, tanto é que logo em seguida tomamos certo sufoco e depois voltou ao normal. Próxima. Como é que foi o bate-papo agora no jogo sobre a questão de puxa? Vamos lá, a gente já está fora da computação, tem 10 dias para pensar, 10 dias para consertar exatamente o que você acha que não foi bom nesse jogo? Como a gente falou anteriormente, né? Tivemos mais finalizações que o Atlético e não convertemos, então devemos e temos que treinar um pouco mais essa situação de finalização para ver se minimiza, né? Nós temos que fazer gol e só assim a gente vai conseguir sair dessa situação. Trabalhar bem esses 10 dias, é evidente que o pós-jogo, o vestiário realmente é ruim, uma derrota sempre é, independente da situação, mas é na nossa volta, na nossa reapresentação que realmente a gente deve conversar com o grupo inteiro e nos unir mais ainda. Duas candidatas. Hudson, ainda na questão tática, eu gostaria de perguntar sobre a sua escolha de colocar o Celcinho na partida naquele momento e não ter já colocado o Marcão naquela primeira alteração. E até te pergunto ainda sobre o Celcinho, o que ele tem feito para ganhar essa tua confiança, para ter a oportunidade, e o Atlético aproveitou para jogar muito em cima dele com o Patrick, depois entrou e deu muita velocidade. Na verdade, o Celcinho entrou justamente pelo que ele tem feito nesses últimos dias nos treinamentos. Evidente que eu não colocaria se ele não estivesse treinando bem, né? A primeira opção poderia ser o Marcão, mas eu estava pensando realmente na saída do lateral do adversário. E o Marcão, no caso o Marcão entrando, teria que ser mais centralizado e a gente perderia aquela saída. Depois, de certa forma, a gente tentou colocar o Marcão e colocando o Celso na sua posição, né? Mas, na verdade, todos dependemos do que acontece ali dentro, né? Independente da situação de quem entra, tem que dar o máximo. Eu acredito que, pelo menos em termos de intensidade de jogo, todos se doaram. Evidente que nós temos que melhorar o nosso poder de ataque, o nosso poder de finalização. Só dessa maneira que a gente vai sair. Esse crescimento do Vasco no momento decisivo, restando 4 rodadas para o fim, são 3 pontos atrás do Figueirense, gera uma preocupação a mais,
tudo que significa o Vasco no cenário do futebol nacional? Sem dúvida. A preocupação maior foi nós não vencermos hoje, que era um resultado essencial. Se nós tivéssemos conquistado a vitória aqui, estaríamos, de certa forma, muito mais tranquilos. Uma derrota ruim para o momento, uma vitória do Vasco realmente que preocupa os times que estão ali nessa zona de rebaixamento e nós que estamos fora também, estamos muito próximos. Trabalhar muito, trabalhar a qualidade técnica, a finalização, marcação e principalmente o lado psicológico também, que nessa hora é importante. Pessoal, obrigado.